Olá, eu sou o jornalista Dylan Della Páscoa da Safras News. Estou aqui para mais uma edição do programa Conversa com o Analista. O assunto de hoje é o mercado brasileiro e internacional de soja e eu estou com o analista e consultor de safras e mercado, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bom, Luiz? Olá, Dion. Olá a todos. Vamos falar um pouquinho desse mercado da soja aí que tem sido agitado, né, nas últimas sessões, principalmente pós-USDA. Então vamos falar um Uhum. pouquinho sobre isso. Vamos começar então, Luiz, falando sobre esse comportamento da Bolsa de Mercadorias de Chicago. O mercado, depois do USDA, adotou um novo patamar, né, um patamar mais baixo de preços, mas nas últimas sessões, alguma oscilação nos preços, uma tentativa de reação, mas ainda bastante limitada, né, Luiz? Pois é, Dylan, o grande vetor negativo para a soja nas últimas semanas, meses, dá para dizer assim, é a safra americana. Primeiro, né, obviamente, a questão envolvendo as condições das lavouras, o bom desenvolvimento das lavouras, com o USDA estimando uma safra grande nos Estados Unidos já desde o primeiro momento, mas não uma safra recorde. Né? Mas agora, nos últimos dias, né, a partir do dia 12, que foi o relatório de agosto do USDA, o mercado consolidou ainda mais esse movimento negativo diante de uma elevação da safra americana para um potencial recorde, né? E obviamente que esses números do USDA, no nosso entendimento, fazem bastante sentido porque as condições lavouras continuam muito boas nos Estados Unidos, bem acima do ano passado, acima da média para essa época do ano. Então faz sentido o USDA estimar uma produtividade recorde. Ele elevou um pouquinho a área, fazendo alguma revisão com relação à área anterior, que também faz sentido, porque ele tinha reduzido muito no nosso entendimento a área de soja, e isso resultou numa produção que antes era estimada em 120, 121 milhões, agora é estimada algo próximo de 125 milhões, né? Que, em se confirmando, é a maior safra da história dos Estados Unidos, do segundo maior produtor do mundo, então, naturalmente, isso pesa sobre o mercado, continua pesando e pesa ainda mais após o relatório. Então, realmente, a gente tem um ambiente bastante negativo para Chicago. A gente lembra, né, que a colheita americana começa em meados de setembro e é normal, durante a colheita, a gente ter mais, né, um movimento adicional de queda. Não que eu acho que o mercado vai despencar, não é isso, Sim. mas é natural pela entrada da safra, pela questão sazonal. Então, esse Uhum. mercado que hoje, que na verdade anteriormente vinha trabalhando mais próximo de 10, tentando segurar os 10, agora está arrumando aí aos $9 por bushel, que eu entendo que pode ser um patamar aí, um fundo, pelo menos de curto prazo, diante da entrada da safra americana que vai acontecer em meados de setembro. É claro, né, Dylan, que nesse meio do caminho aí, nas últimas semanas, como o mercado perdeu muito valor, muito rapidamente, né, a gente teve algumas sessões positivas, mas nada em cima de fatores fundamentais. Os fundamentos pressionam, os fundamentos apontam para baixo. Mas Uhum. sempre quando a gente tem um movimento de queda mais acentuado, obviamente que abre-se espaço para correções técnicas positivas, que foi o que aconteceu em algumas sessões, né? Tentando corrigir um pouquinho Sim. o movimento, mas a verdade é que nós não temos praticamente nenhum fator para o mercado voltar a apontar para cima nesse momento. Esta semana, Luiz, teve a tradicional Crop Tour da ProFarm, né? Está ocorrendo, né? Começou na segunda-feira e os números finais devem ser divulgados na sexta-feira. Até o momento, o que a gente pode falar das informações que tem vindo, que a gente tem recebido lá do pessoal que está acompanhando a ProFarm? Vai confirmando realmente essa safra recorde? Exatamente, vai confirmando essa safra recorde, os resultados são muito parecidos com o que o USDA está estimando, né? Uhum. Para a produtividade média americana, obviamente que alguns estados até um pouco acima do que a gente estava esperando, mas está muito em linha, né? Fazia um bom tempo, né? A gente sabe que os números da ProFarmer às vezes divergem um pouco dos números do USDA, Sim. né? Mas dessa vez os números estão apontando para o mesmo caminho que o USDA, que é uma produtividade realmente acima do normal, né? A maior produtividade média da história americana, o que deve confirmar essa safra recorde aí que o USDA está estimando. Obviamente existem algumas dúvidas com relação à área final, mas isso Claro. né, a gente pode ter alguns ajustes ainda, mas nada que vá mudar né, essa tendência de uma safra recorde. Então, o Crop Tour está confirmando sim essa tendência aí de uma grande produção americana, produtividade recorde e uma produção recorde. Bom, diante desse quadro, Luiz, esse quadro de pressão sobre as cotações externas,
o que que o produtor brasileiro, como é que está o ritmo dos negócios aqui no Brasil, qual é a orientação, o que que o produtor deve fazer nesse momento, porque apostar numa reação de Chicago parece meio arriscado, né, Luiz? Pois é, Dylan, é um momento delicado. Na verdade, não é uma novidade, né? Essa tendência de Uhum. baixa, a gente já vem falando isso, né? Nos últimos meses, dá para dizer assim, que apenas uma mudança climática aí, né? Um problema climático poderia trazer algum suporte para preço, mas ele não aconteceu. A verdade é essa. E não vai acontecer, porque agora a gente já está consolidando a safra americana. Dificilmente a gente vai ter algum evento climático aí que possa mudar esse quadro. Então, diante disso, o produtor tem desafios, né? Desafios porque ele está se preparando para plantar a nova safra, né? A partir de setembro a gente começa a plantar a safra da temporada 24/25 no Brasil. E o cenário para os preços, né, da safra 24/25, ou seja, a partir de janeiro, ele continua apontando mais para baixo do que para cima, infelizmente. Uhum. Então, o produtor tem que ficar atento, ele não está negociando agora. Nas últimas semanas ele botou o pé no freio. Obviamente, os preços recuaram no Brasil, né? Mesmo que os prêmios ainda ajudem de alguma forma, e até mesmo o câmbio, né, trazendo algum suporte aí. A queda de Chicago prevaleceu e acabou trazendo preços mais baixos. Isso acabou retraindo o produtor, mas o produtor tem que olhar com carinho para a safra nova, porque, como eu falei, o cenário é desafiador porque ele é negativo, né? E diante desse cenário que hoje se mostra mais negativo do que positivo, ele tem que se proteger. Né? A gente gosta muito de bater nessa tecla, né? De proteção, gestão de risco, hedge. E a gente tem algumas ferramentas, né, Dylan? Eu acho que o produtor Sim. pode ficar atento aí para momentos de oportunidade, como, por exemplo, o câmbio hoje, né, nesse dia 22, está no momento positivo. Então, a gente entende que o câmbio pode ser aproveitado, aí o produtor pode usar algumas ferramentas, principalmente a ferramenta de NDF, que é uma ferramenta barata que ele pode fazer junto aos seus bancos, né? Que ele pode travar o dólar aí a 5,50, 5,55, porque inclusive a tendência para o dólar um pouco mais para o final do ano, até mesmo para o início do próximo ano, é de um dólar um pouquinho mais fraco, né? Pela questão dos juros americanos, obviamente tem que se confirmar esse possível corte ou não. Então a gente também entende que o produtor pode aproveitar, por exemplo, para travar com as tradings, né? As compradoras da soja dele, os prêmios que hoje estão positivos para a safra nova. E prêmio Sim. positivo para safra nova nessa época do ano não é muito comum, tá? Então a gente tem aí prêmios de 20, 25, 30, até mesmo 40 ali entre Uhum. fevereiro e maio que podem ser aproveitados. Por quê? Porque se a gente colher uma safra grande na América do Sul, e na verdade a nossa intenção de plantio aponta para um potencial recorde aqui, né, no Brasil e um aumento de produção na Argentina, se o clima for positivo e isso se confirmar, esses prêmios que hoje estão 20, 30, 40, durante a entrada da safra a partir de fevereiro, vão cair bastante, vão ficar negativos e vão piorar a formação dos preços. Então, é importante o produtor ficar de olho aí e aproveitar esses momentos, até mesmo daqui a pouco um momento de Chicago, né, um repique de Chicago aí, por alguma questão climática na América do Sul, eventualmente nos próximos meses isso pode acontecer. O produtor tem que aproveitar, porque ele tem que entender que o risco dele ter preços mais baixos do que ele tem hoje, ali na frente, né, a partir da colheita, é muito grande. Então é importante o produtor aí gerir o seu risco, gerenciar o seu risco e fazer o seu hedge. Luiz, mais algum ponto aí que tu acredita ser importante para o produtor, para quem trabalha com o mercado, ficar atento nesses próximos dias? Mercado financeiro, algum ponto que pode determinar algum repique e que, diante desse cenário que se fundamentalmente se consolida negativo, o que que a gente pode, assim, tentar projetar que pode dar algum repique em Chicago e o produtor aproveitar para comercializar mais? Bom, com relação a Chicago, Dylan, a colheita americana começa em setembro, tá? E a partir Uhum. de meados de setembro, início de outubro, as atenções do mercado se voltam para a América do Sul, tá? E a gente tem alguns mapas apontando para um clima um pouco seco ainda em setembro, que pode atrasar um pouquinho o início dos trabalhos de plantio. Isso, de alguma forma, pode ser que traga alguma especulação climática, embora, né, setembro seja o mês bastante inicial do plantio. Pode ser que traga alguma especulação que pode ser aproveitada. De repente, o mercado fica um pouquinho nervoso, começa a trabalhar com um atraso de plantio mais forte no Brasil, pode ter esse repique que tu comentou em Sim. Chicago, que pode ser aproveitado. Então, o clima sul-americano é o que vai ditar o rumo do mercado aí a partir de setembro. E a gente lembra, né, embora as previsões hoje elas sejam relativamente positivas, embora Sim. tragam algumas dúvidas, né, porque a gente deve ter
a incidência do Laninha, mas os mapas eles estão um pouquinho confusos, apontando para um clima mais neutro do que Laninha de fato. A gente sempre lembra que mercado climático a gente tem semanas boas, semanas ruins, então o mercado climático sempre traz oportunidades. Então, mais do que nunca aí, nessa temporada o produtor tem que ficar atento, porque se a oportunidade aparecer diante de um mercado climático, ele tem que aproveitar, porque o risco é muito grande. Tá certo, Luiz. Proteção e aproveitamento das oportunidades, esse é o recado dado ao produtor nesse momento que, fundamentalmente, o mercado é negativo, não tem como a gente contestar. Luiz, muito obrigado pelas informações. Essa foi mais uma edição do Conversa com o Analista. O assunto de hoje foi soja. Peço que todos que estão nos acompanhando nos sigam nas nossas redes sociais, acompanhem os vídeos das principais commodities brasileiras na Safras TV e também visite o nosso site safras.com.br. Peço uma demonstração da plataforma Safras. Informação nesse momento é essencial para que se faça o melhor negócio. Um abraço, Luiz. Um abraço, Dylan, até a próxima.